eu mudei pra Tallahassee. E o primeiro dia não deu um medo, assim, um frio na barriga, Tu não? imaginas o que é fazer uma entrevista em inglês quando tu não tens ideia? Eu não... Hoje em dia eu tava falando... Quantos anos você tinha aqui nos Estados Unidos nessa época? 4? Um ano? Não, um ano e Um ano e eu pouco. eu mudei em 2017. Então, essa foi a minha entrevista foi em 2019, um ano. Mas no Brasil você já falava inglês, já... Eu tinha estudado inglês desde os 15 anos. Eu fiz escola de inglês, escola de idioma. Mas eu acho que quando eu mudei pra cá, eu achei que o meu inglês era muito melhor do que ele era de fato. Tipo, meio que overshot the market, sabe? Quando você acha que você tá melhor. A maioria é o contrário, né? Então, mas é porque Às quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu não vim estudar inglês, eu vim estudar jornalismo. Então, quando eu fui fazer a minha aplicação para a faculdade de jornalismo, você tem que fazer a prova do TOEFL, né? Que é a proficiência. Etc. E eu peguei um score bem alto. Eu falei assim, eu sou muito bom em inglês. Meu inglês é fluente já aqui, nativo. Então, eu cheguei aqui e eu falei assim, que merda, sabe? Tipo, não é muito mais desafiador do que você imagina. Até porque eu acho que foi uma coisa que eu acabei sendo forçado a desenvolver, que eu raciocinava em português e eu falava em inglês. Então, eu raciocinava em português, traduzia na minha cabeça em inglês e falava em inglês. E isso foi uma das primeiras coisas que eu precisei mudar. O meu raciocínio precisava ser o tempo todo em inglês para que eu pudesse me comunicar, principalmente numa emissora de TV. Sim, entendeu? Porque o maior público é americano, né? É quase que exclusivo. Se você pensar em Tallahassee, basicamente não tem outro público. Eu lembro quando eu fui fazer minha entrevista com a recrutadora e depois com a chefe da emissora, que eu assistia filme da Disney em inglês. Só ouvia mesmo, eu tava não fazendo nada, eu tava só limpando a casa, arrumando a casa, preparando pra entrevista, etc e tal, eu ficava ouvindo só as pessoas falando no fone de ouvido em inglês, porque meu cérebro, pra treinar meu cérebro a continuar pensando em inglês, pra quando eu começasse a minha entrevista, eu não me bananasse, entendeu? Então isso foi logo... Pra você limpar, o português ali pra só... E aí, a primeira entrevista em inglês? Foi intenso, foi bem confuso. Eu não... Meio que um blur na minha cabeça, sabe? Porque hoje em dia eu penso, já faz tanto tempo, mas eu lembro que eu tinha muito medo de falar coisa errada, de pronunciar, né? Exatamente. Pronúncia foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, principalmente porque hoje eu sou repórter, então eu tô na frente das câmeras, eu tô falando com as pessoas no idioma deles, eu preciso falar de uma forma neutra o suficiente para que eles não prestem atenção em como eu tô falando, mas no que eu estou falando. Sim. A gente vai falar sobre isso depois. Então, esse foi meu primeiro grande desafio quando eu comecei a fazer trabalhar aqui. E aí eu fui pra Tallahassee, me mudei pra lá e meu primeiro dia de trabalho, a primeira semana de trabalho foi treinamento, etc e tal. E eu achando que eu já entendia tudo sobre televisão, ou pelo menos a maioria das coisas sobre televisão, mas a estrutura de televisão nos Estados Unidos é bem diferente. É um mundo, né? Muito diferente do nosso, muito diferente de como a nossa televisão é estruturada no Brasil. Para começar, o repórter não tem produtor de conteúdo como a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, eu era produtor e minha função como produtor não tem nada a ver com a minha profissão de produtor no Brasil. Não tinha nada a ver. Tudo muito diferente. Principalmente como um produtor sênior, eu tinha responsabilidade que eu não imaginei que eu ia ter que ter, sabe? Aprovação de... eu precisava aprovar os scripts que os apresentadores iam falar. Meu primeiro trabalho nos Estados Unidos com um inglês que era... A essa altura já era bem melhor. Então, eu tinha um pouco mais de confiança, mas ainda assim, não era o meu primeiro idioma. Então, foi um trabalho constante. Meus primeiros 6 meses foram, assim... Lendo, estudando, né? Para conseguir keep up, sabe? Estudando o negócio em si, né? Como é o jornalismo americano, né? E os nomes também, jargões, por exemplo, a gente, no mundo do jornalismo, a gente tem vários jargões que a gente usa para definir, por exemplo, o início do jornal, a escalada do jornal, a chamada do jornal, o espelho do jornal. Que é totalmente diferente do Brasil. A gente não usa são nomes diferentes, nos Estados Unidos são nomes completamente diferentes, então... Tudo isso foi meio que uma nova faculdade de jornalismo que eu tive que fazer em 6 meses até eu conseguir keep up, sabe? Conseguir me manter atualizado o suficiente para conseguir exercer a minha função. Mas, assim, eu sou extremamente grato, porque foi graças a essa primeira oportunidade que eu tive de ser produtor sênior, que esse nome ajudou muito na minha carreira jornalística depois. Porque quando eu estava morando em Tallahassee, foi quando a pandemia aconteceu.
Então... Você fazia a cobertura também? Eu fazia, e na época eu comecei a trabalhar também com a Globo Internacional. Então eu tive os dois. Só você na Globo de novo. Não é isso? Então, é uma coisa louca. E aí eu comecei a fazer reportagem cobrindo a Flórida e o sul da Geórgia, porque geografia outra vez. A Tallahassee é no extremo norte da Flórida e também no extremo sul da Geórgia, próximo ao extremo sul da Geórgia. Então eu cobria muito Geórgia. E aí quando a pandemia aconteceu, a gente acabou trabalhando muito para fazer essa cobertura dos países para os brasileiros, do país para os brasileiros que moram aqui. Todo dia novidade, todo dia uma todo coisa dia tinha matéria, todo dia tinha coisa para fazer, e eu trabalhava de madrugada, eu era produtor sênior do Jornal da Manhã na ABC 27, que era uma afiliada do ABC News em Tallahassee, e durante o dia eu trabalhava como repórter para a Globo Internacional. Então, mais uma vez, missão, trabalhando sem parar. E aí, quando chegou julho daquele ano, a gente decidiu mudar de sair de Tallahassee. Por medo de que quando a pandemia começasse a se ajustar, né, a vida voltasse aos poucos ao normal, a gente não fosse conseguir, tipo, ter o mesmo trabalho, houvessem muitas mudanças, haveria muitas mudanças no nosso mercado que a gente talvez não fosse permanecer do jeito que estava, sabe, de perder emprego, esse tipo de coisa. Existia esse medo entre meu marido e eu. Então a gente decidiu mudar para um mercado em que, caso isso acontecesse, caso houvesse esse risco, a gente tivesse uma outra oportunidade mais rápido. Então, por exemplo, em Tallahassee só tinham 2 emissoras de televisão. Então, eu não podia nem trabalhar na outra, porque existe um contrato de exclusividade, né? Então, de repente, se eu perdesse o emprego lá, eu não ia conseguir ir para outra, porque eu tinha limitação. Conflito de interesse, né? Que você tá ali na concorrência. Eles chamam de non-compete. Você não é autorizado a competir com o seu próprio negócio, com o seu próprio empregador. Então, por exemplo, se eu fosse, mesmo que eu fosse demitido, que minha emissora fechasse, algo nesse sentido, eu não ia poder trabalhar para o concorrente porque eu tinha um contrato de restrição. Meu contrato tem um tempo que você tem que ficar até poder ir para o concorrente. Isso. Então, isso era uma das minhas maiores preocupações. Eu falei assim, se acontecer alguma coisa aqui nessa cidade e eles me demitirem, eu não tenho... Eu tinha medo de perder meu trabalho por conta da pandemia. Era basicamente isso. O que, olhando em retrospecto, era o que você mais tinha, era trabalho. Né? Exato, tipo, eu trabalhei muito mais na pandemia do que eu imaginava. Então, mas aí a gente acabou mudando para Nova York na época, e aí a minha sorte é que esse sistema EW Scripts tinha uma emissora em Nova York chamada Pix11, que eu acabei indo trabalhar.